extremos de funções reais de variável real, mínimo absoluto e máximo absoluto. Ora, vamos ver o que é o mínimo absoluto de uma função, mínimo absoluto, e o que é o máximo absoluto de uma função. Se nós olharmos aqui para o gráfico, aqui para este gráfico, que é uma representação cartesiana do gráfico da função f, verificamos que ela toma aqui um valor máximo, que é f de x2, e toma aqui um valor mínimo, que é f de x1. Ora, então, neste caso, o que é que nós temos? Podemos afirmar que o f de x1 é um mínimo da função e o f de x2 é o máximo da função. Portanto, toma aqui um valor mínimo e toma um valor máximo. Portanto, estes valores, este mínimo e este máximo, dizem-se absolutos. Porquê? Porque não existe nenhum valor maior. Portanto, para além destes, este valor, portanto, a função não toma valores maiores do que este. Aqui, este é o máximo que a função pode tomar. E este é o mínimo que a função pode tomar. Bom, por isso chamam-se extremos absolutos da função. Ora, examinando agora estes gráficos, verificamos o seguinte, que, reparem no seguinte, aqui o domínio da função é de A a B, fechado, intervalo fechado. Verificamos o seguinte, que o f de A é o máximo absoluto. Porquê? Porque é o valor máximo da função. Este f de A é que, aqui, é o valor máximo da função. Portanto, a função toma outros valores, mas este é o valor máximo. Portanto, chama-se o máximo absoluto. Neste caso, a imagem do B, reparem, que é o f de B, é o valor mínimo da função. É o mínimo absoluto. Porquê? Porque a função não toma valores inferiores a este valor. Portanto, todos os valores são superiores a este valor. Portanto, as imagens estão aqui neste intervalozinho aqui. Bom, então neste caso esta função tem mínimo absoluto e máximo absoluto. O que já não vai acontecer aqui relativamente a esta função. Ora, vejamos o seguinte. Ora, se nós aqui indicarmos o f de A, reparem no seguinte, ela toma valores superiores a f de A. Ela toma valores. Agora, se esta bolinha estivesse ali fechada, era o máximo absoluto. Mas como está aberta, o que é que acontece? Os valores que nós podemos aqui tentar conjecturar à direita do A, não é? Deste lado do A, nós não os conseguimos definir. Então, nós dizemos então que a função não admite máximo absoluto, porque nós não conseguimos definir esse máximo. O mesmo se passa em relação ao B. Reparem que aqui a função está a decrescer e vai aqui aproximando-se de um valor que nós podemos observar ali no eixo do y, não é? Que nós não sabemos qual é, mas é um valor que vai ser mínimo. Mas nós não o conseguimos definir. E reparem que a imagem do B é lida lá em cima, portanto é lida ali. Portanto, o que acontece é que nós não conseguimos definir o mínimo da função. Então, esta não tem máximos nem mínimos absolutos. Esta aqui, vamos ver, ora, se nós considerarmos a imagem do A, ora, nós lemos aqui a imagem do A, que é o f de A. Pronto. Este valor não é máximo, porque existem valores superiores da função. Para que a função toma valores superiores. Só que não é possível também definir logo, não podemos definir o máximo absoluto. No entanto, o mínimo absoluto conseguimos defini-lo aqui. Portanto, porque todos os valores são superiores a este valor aqui, portanto, a este f de B. Pronto, neste caso ela tem um mínimo absoluto, não tem um máximo absoluto. Ora, vamos agora resolver o exercício número 9 da página 62. Consideremos a função g de domínio 0 a 4, que aplica em R, portanto R conjunto de chegada 0 a 4 o domínio, definida analiticamente por g de x igual a 3x menos 2. 9.1. Justifique que é monótono. Ora, nós aqui o que temos é uma restrição de uma função afim. Portanto, restrição ao conjunto 0 a 4. Ora, se nós pensarmos na função afim, o declive da reta é positivo. Logo, ela é estritamente crescente e, como tal, é monótona. Ora, se temos uma restrição dessa função, então também vai ser monótona. Então, para justificar o 9.1, o que é que nós escrevemos? Que como G é uma restrição uma restrição da função afim
y, podemos designá-la por y, igual a 3x menos 2, e m igual a 3 é maior que 0, logo a função, logo y, é crescente. E como tal, é monótona. Assim, concluímos que a função G também é monótona. Neste caso, monótona de crescente. Pronto. Então, o que é que nós tínhamos que justificar? Que se tratava de uma função afim, portanto, uma restrição de uma função afim. A função afim é estritamente crescente, logo é monótona, não é? Porque é estritamente crescente. Porque o declive da reta é positivo. E assim a restrição também é monótona. Pronto. Bom, 9.2. Justifique que G é limitada em D caso existam os extremos absolutos de G. Ora, para justificar que G é limitada, o que é? Temos que pensar que esta função é uma restrição da função afim. Ora, para isso, o que é que nós temos que fazer? Temos que ir calcular os extremos da função. Ora, para isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar o x, o G de x, e vamos calcular a imagem do zero. Ora, a imagem do zero é 3 vezes 0 menos 2, que é igual a menos 2. Portanto, então, nós temos que a imagem de 0 é menos 2. A imagem do 4 é 3 vezes 4 menos 2. Ora, 3 vezes 4, 12, dá 10. Portanto, se nós até fizermos aqui a representação gráfica da função, né? Portanto, podemos representar, ora, a imagem do 0 é menos 2. A imagem do 0 é menos 2. Ora, menos 2, pode ser aqui. E a imagem do 4, 2, 3, 4, a imagem do 4 é menos 10. Ora, vamos supor que é aqui embaixo, menos 10. Pronto. Então, o que é que nós temos? Temos o seguinte, temos que a nossa função, portanto, a imagem de 0 é menos 2, então a nossa função, como é que vai ser? Vai ser este segmento de reta aqui, não é? Vai ser este segmento de reta. Não vai ser, não. Não vai ser este segmento de reta. Curvo. Exercício número 9, página 62. Consideremos a função G de domínio 0 a 4 que aplica em R. R conjunto de chegada. Definida analiticamente por G de x igual a 3x menos 2. Bom, justifique que G é monótona. Bom, ora, 9.1. Ora, para provar que uma função é monótona, temos que provar que ela ou é crescente ou é decrescente, ou também poderá ser em sentido lato, não é? Crescente em sentido lato ou decrescente em sentido lato. Bom, neste caso, reparando aqui na expressão analítica, verificamos que se trata de uma função afim, não é? Neste caso, uma restrição de uma função afim. Ora, neste caso, a função afim, o declive é positivo. Então, como o declive é positivo, ela é estritamente crescente. Ora, se é estritamente crescente, então ela é monótona. Bom, então, se a função afim é monótona, também a restrição da função afim é monótona. Então, podemos dizer que, ora, G, portanto, como G é uma restrição da função afim y igual a 3x menos 2 e m igual a 3 é maior que 0, logo a função y é monótona
monótona, crescente, crescente. Portanto, G também é monótono, não é? Uma vez que é uma restrição, também é monótono. Agora, 9.2. Justifique que G é limitada e indica caso existam os extremos absolutos de G. Ora, para identificar os extremos absolutos de G, vamos ter que calcular, ora sabemos que se trata de um segmento de reta, vamos ter que calcular as imagens das extremidades do domínio. Portanto, a imagem de 0, que vai ser menos 2, não é? Substituindo o x por 0, 3 vezes 0 é 0 menos 2, e a imagem de 4, que 3 vezes 4, 12, 12 menos 2 dá 10. Portanto, então, vamos representar graficamente esta função, só para visualizarmos qual é a sua variação. Portanto, a imagem de 0 é menos 2, ora a imagem de 4, 1, 2, 3, 4, é 10, portanto, ora 10, se nós aqui representarmos por aqui 5, aqui 10, portanto 10, aqui 5, ora x ou y. Portanto, então, temos que a imagem do 4 é 10, pronto. E a imagem do 0 é menos 2, ora menos 2, vamos se considerarmos que isto aqui é menos 5, ora o menos 2 será, talvez, aqui alguns, certo? Pronto, isto aqui é menos 2, então o gráfico da nossa função será qualquer coisa deste género aqui, portanto será este segmento de reta que une estes dois pontos. Estes dois pontos. Bom, então verificamos então o seguinte, que, ora, ela admite minorantes, portanto, um minorante da função, não é? Portanto, ela admite minorantes que é o menos 2 e admite majorantes que é o 4. Agora, relativamente ao pedido, os extremos absolutos. Então, o máximo absoluto é o 10, não é? É o 10, é o valor máximo do contradomínio, e o mínimo absoluto é o menos 2. Menos 2. Bom, então são os extremos absolutos da função. Exercício número 10, página 62. Consideremos a função f real, variável real, no mínimo menos 5 a 4, cujo gráfico se apresenta na figura, indica o contradomínio de f. Ora, o contradomínio, temos de tomar em atenção que aqui, portanto, corresponde aqui a menos 1, menos 2, menos 3, e aqui temos que, ora, 1, 2. Portanto, o contradomínio 10.1, ora, d' de f, vai ser o intervalo de menos 3, não é? Menos 3 aberto, atenção que aqui não existe imagem, até 2 fechado. Bom, agora, indica os intervalos de monotonia da função f. Ora, intervalos de monotonia. Ora, ela é crescente no intervalo de, ora, vamos assinalar aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ora, de menos 5 até 2, não é? 2, 3, 4. Bom, então, no 10.2 podemos dizer que ela é crescente no intervalo de menos 5, atenção, aberto, menos 5 aberto, atenção, menos 5 aberto, porque ela não está definida no menos 5, ora, menos 5 aberto, até 2 fechado. E depois ela é decrescente, no intervalo de 2 a 4. Ora, no intervalo de 2 a 4 já temos o intervalo fechado em 4, uma vez que a imagem de 4 já existe, portanto a imagem de 4 é o menos 2. Bom, vamos continuar com o exercício e agora nos pedido indica o conjunto dos majorantes e o conjunto dos minorantes de f. Ora, nós aqui na 10.3, ora, nós já percebemos então que o nosso contradomínio, observando o nosso contradomínio, ora, o d', neste caso, de f, é o conjunto de menos 3, né, menos 3 aberto, até 2 fechado. Pronto. Então, o conjunto dos majorantes e minorantes, então, observando o contradomínio, nós verificamos o seguinte, que apesar do menos 3 não fazer parte do contradomínio, o menos 3 é um minorante, não é? É um minorante.
Então, os minorantes, são todos os valores compreendidos entre menos infinito e o menos 3. Reparem que menos 3 não faz parte do contradomínio, mas é um minorante da função. Portanto, é o valor imediatamente mais pequeno da função que nós conseguimos definir. Os majorantes vão ser todos os números superiores a 2, superiores ou iguais a 2. Portanto, vai ser o intervalo de 2 a mais infinito. Agora, justifique que f é limitada indica caso existam extremos absolutos. Então, vamos lá. Então, A 10.4. Ora, f é limitada porquê? Porque admite majorantes e minorantes. F é limitada, pois admite majorantes, e agora vamos dar como exemplo, o majorante é, por exemplo, o 2, e minorantes. E vamos dar como exemplo, por exemplo, neste caso, o menos 3. Ora, toda a função que admita majorantes e minorantes é limitada. Agora, isso significa que ela tenha extremos? Vamos ver. Então, agora, indique caso existam os extremos absolutos da função f. Ora, então aqui neste caso, o que é que acontece? O majorante pertence ao domínio ao contradomínio da função. Logo, vai ser o máximo da função. Então, neste caso, ela tem um máximo absoluto. Tem um máximo absoluto. Que é 2. Agora, mínimo absoluto, ela tem minorante, mas será que tem mínimo? Não, porquê? Porque ali a imagem não existe. Então, nós não conseguimos definir o mínimo. Então, ela não tem mínimo. Apesar dela admitir minorantes, mas não tem mínimo. Porquê? Porque não faz parte do contradomínio. Este valor não faz parte do contradomínio da função.